Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Nesta temporada, estamos falando sobre Elixir em produção, conversando com pessoas que estão usando Elixir em empresas e organizações do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o apoio da Stone, tecnologia financeira feita com e para quem empreende no país. Olá, hoje estamos aqui com Daniel Pilon, gerente de engenharia na Samap. Tudo bem, Daniel? Oi, tudo bem? Boa noite aí para vocês. Boa noite. Então, Daniel, quem é você? O que você faz? Qual a sua formação? Bom, eu estou com 36 anos, nos pronomes ele, dele. Hoje em dia é gerente de engenharia, né, na Samap, com a apresentação, mas isso é desses últimos poucos meses. Eu já vinha como software engineer mesmo lá dentro, né, engenheiro de software, e eu vivo mais ou menos nessa montanha-russa assim na carreira, né? Eu vou para cargos mais próximos da liderança, depois eu volto a programar mais, e eu vivo trafegando nesse sentido. Eu formei em ciência da computação, foi em 2006, e desde mais ou menos esse período mesmo eu já estou trabalhando com desenvolvimento de software. Passei por vários negócios diferentes, então comecei com automação de usinas hidrelétricas, depois eu passei para previdência complementar, aí para video on demand, depois para rede de fast food, e aí agora estou trabalhando no Samap Bank aí com sistemas financeiros. E nesse meio tempo também passei por algumas tecnologias, a maior parte da minha carreira acabou sendo com C#. Depois eu trabalhei também com Java e nesses últimos anos agora com o Elixir. Legal, C#, Java e agora Elixir. O que foi que te levou a ir pro Elixir? Foi um momento muito na minha carreira em que eu comecei a pensar em transição mesmo, e eu era muito imerso, né, no C#, eu já tinha bastante experiência com ele, já vários anos, e aí eu queria de fato arrumar alguma coisa um pouco diferente para eu fazer naquele momento, e eu comecei a olhar em volta, assim, por mais que eu gostasse muito da linguagem, eu gosto bastante do ecossistema do .NET, ainda assim ele evolui muito bem, eu vejo até hoje pelo que eu acompanho, mas eu não veia tantos projetos bacanas assim sendo feitos utilizando a linguagem, o ecossistema. Quando eu olhava os projetos, eu falava, eu queria participar aqui, eu queria estar nesse, eu queria estar naquele. Aí eu via outras linguagens lá em voga, né? Algumas delas eram com Java, outras com JavaScript também, com Node, com Go, né? E aí eu comecei a ver essas outras linguagens um pouco mais esotéricas para mim na época, né? Que era o Elixir. Isso foi mais ou menos em 2019. E aí eu comecei a frequentar comunidades, né, para ver, tipo, o que a galera estava fazendo, como que essas linguagens eram utilizadas, quais eram os paradigmas e tudo mais. E aí eu caí na Elixir Brasil 2019, e ali para mim foi o divisor de águas, né? Eu lembro até, acho que foi a Raquel que falou no podcast, no episódio que ela participou aqui, né, que também foi um divisor de águas para ela, né? E eu me vi demais lá no depoimento dela também, porque a energia que eu senti ali naqueles 2 dias, né, da comunidade, tudo que acabou rolando lá, tipo, eu falei, isso aqui é uma coisa diferente, assim, sabe? Eu, tipo, já tinha me envolvido um pouco com a comunidade de Go, com a comunidade de Clojure também, que não era tão forte assim na época. E aí, daquele momento em diante, eu comecei a falar, eu quero me aprofundar mais nessa. E aí eu comecei a estudar demais o Elixir. Gostava muito de pegar linguagens em paralelo para estudar. Por mais que eu estava lá trabalhando com C# ou Java, eu pegava às vezes linguagens diferentes, porque eu gostava muito de aprender linguagens diferentes, porque eu acho que quando você começa a aprender linguagens que não são aquelas que você está trabalhando de fato no dia a dia, é uma coisa muito boa para você aprender formas diferentes de fazer outras coisas, e isso tipo, acaba te ajudando até a melhorar na linguagem que você está de fato trabalhando, né? E aí eu acabei puxando o Elixir e falei, nossa, aqui eu quero que se torne minha linguagem não só de estudo, mas de trabalho daqui para frente. E foi na Samap mesmo que isso aconteceu para mim. Eu estava na ThoughtWorks, trabalhando com um projeto Java lá, e aí quando surgiu de fato a oportunidade na Samap, né, no ano passado, finalmente consegui começar com Elixir em produção para valer, aplicar tudo aquilo que eu vim estudando lá, fazendo um monte de exercício, lendo livros lá
Sasha Yurit, do Chris McCord, e essa galera toda aí que escreve, né? E finalmente consegui botar em produção e por enquanto tá só confirmando para mim que não era só hype, não. É muito gostoso mesmo trabalhar com a linguagem. E como que foram teus primeiros passos com a linguagem, assim, o que você sentiu, né, de dificuldade, de facilidade? Qual que foi o clique, aquela feature da linguagem que te fez pensar, poxa, eu quero realmente me aprofundar nisso aqui, continuar? Você já falou que a ElixirConf foi um divisor de águas, então eu imagino que a comunidade também tenha tido um peso grande, mas olhando só para a linguagem, assim, o que conquistou você no Elixir? Eu gostei muito, a princípio, assim, da documentação me chamou bastante a atenção, porque começando a ver a linguagem, eu percebi que eu precisava sair pouco de coisas que são muito relacionadas a ela, né? Por exemplo, a própria documentação que dá para a gente consultar offline, né? Ali dentro do nosso terminal IX. Aí eu fiquei sabendo do Elixir Forum, eu falei, poxa, finalmente uma linguagem que eu não preciso do Stack Overflow para nada, basicamente, né? Então, isso me chamou a atenção, primeiro de tudo, porque eu conseguia tirar minhas dúvidas, aquelas dúvidas bem iniciais, assim, muito fácil e em poucos lugares, assim, sabe? Eu sabia onde ir direto, assim, se eu precisasse entender alguma coisa. E eu lembro muito de uma palestra que eu vi também na Elixir Brasil, que eu não entendi nada no dia, porque foi a primeira vez que eu vi, depois eu acabei vendo ela de novo, que foi uma do Milhouse, que é a Elixir Beyond the Hype, que é uma palestra que eu acho fantástica. O Renan, né, que também era o administrador do Elug de São Paulo. Acho que ele ainda é, né, mas é que depois da pandemia não estava rolando muito mais encontros. Essa palestra dele, ele fala muito a respeito do que está rolando dentro da BIM, né, de como funciona a questão dos agendadores, como funciona a questão de agendamento preemptivo, né, todas aquelas questões lá, que lá me chamou demais a atenção também, e foi uma das coisas que eu comecei a investigar mais. Porque, curiosamente, um dos projetos que eu estava fazendo naquela época era uma BIM ingênua, por assim dizer, em C#, porque a gente tinha um framework que eu estava desenvolvendo na época em cima da linguagem, em que vários desses aspectos de isolamento, de tolerância à falha, de a gente trabalhar com sistemas que têm uma concorrência um modelo de concorrência muito forte, eram coisas que eu estava tentando implementar na unha, e aí eu olhei para lá e falei, poxa, aqui o pessoal estava sabendo o que estava fazendo, não era igual eu, que estava tentando descobrir um monte de coisa, talvez não tão bem embasado, né? E ali eu acabei me descobrindo e falei, poxa, que legal, tipo, comecei a ver melhor como era a Erlang e a BIM funcionavam, e aí dali em diante eu comecei a ir mais a fundo mesmo, e foi o que me chamou bastante a atenção, né? Quando deu aquele clique, né, de como funciona o modelo, é que realmente para mim fica muito deu aquele momento de falar, ok, aqui eu tenho que explorar melhor. Muito bom, você já começou, fez até uma pequena comparação com C#, né? Mas antes eu só falar um ponto, vocês sempre falam da Elixir Brasil 2019, né? A pré-apocalipse. E aí, às vezes eu sempre sinto uma saudade de algo que eu não vivi, né, na real. Porque em 2019 eu já estudava Elixir, mas eu não estava inserido na comunidade, né? Então, assim, eu não tinha muita ciência dos encontros, dos elugs. E, enfim, eu acabei só conhecendo o Elixir Brasil, por exemplo, em 2020, né? Mas, enfim, fechando parênteses, como você disse que é o maior tempo de carreira seu, né, com C#, Java, e como que foi essa mudança de paradigma, não só relacionada a BIM, mas no sentido de paradigmas de linguagens mesmo, como foi tem gente que diz que reaprende a programar, e aí eu queria saber como é que foi a sua experiência com isso. Para mim foi, eu não diria que foi necessariamente difícil, mas foi bem transformador, assim, né, porque principalmente porque, assim, eu tenho tempo já, né, nessa vida aqui, falei, tá desde 2006 já, então eu passei por vários hypes específicos, né, que a gente acabou vendo, e como eu estava muito próximo dessas outras linguagens, muitos hypes de orientação ao objeto, né. Então, quando eu cheguei, você tinha que saber design patterns, né? Você tinha que decorar o livro lá do Gang of Four, você tinha que saber todos aqueles monte de patterns específicos que tinham colocado, aí depois pegou o DDD, né? Aí tinha no meio do caminho também princípio Solid,
e esse tipo de coisa, e muito do que eu aprendi a fazer software na época acabou sendo guiado por esse tipo de diretriz, né? E eu acho que quando eu virei a chave um pouco mais pro funcional, né, e não foi necessariamente quando eu descobri o Elixir, porque já desde alguns anos essas próprias linguagens elas começam a encorpar cada vez mais aspectos funcionais, né? O C Sharp e o Java tem muita influência hoje em dia do que era quando eles começaram. Eu já comecei a pegar gosto um pouco pelo modelo de programação que você faz, no design de código que você faz quando você está pensando de uma maneira mais funcional. Eu já tinha me ido um pouco atrás dessas coisas. Eu acho que quando eu mudei de fato para o Elixir, só veio uma transformação de quando isso faz parte do idioma, da linguagem mesmo, sabe? Às vezes, no C Sharp eu acho que funcionou um pouco melhor quando trouxeram esse novo paradigma para tentar encaixar junto com o modelo de orientação a objetos, que é o modelo que a linguagem é desenhada sobre, né? Mas quando eu fui para o Elixir, que já era uma linguagem naturalmente mais funcional, eu acho que tem uma transformação bem interessante nesse sentido, porque acaba se pensando o software de uma maneira bem diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente falava de polimorfismo em orientação a objetos, né, eu já pensava em coisas muito específicas, trabalhar lá com interfaces, né, com esse tipo de construção que a gente tem lá. Quando eu vou vir para o funcional, beleza, dá para fazer isso com funções e pattern matching, né, fazendo no Elixir. É uma forma de você fazer funcional. Aí eu não encaixa. Tem um meme, uma imagem que eu não lembro, eu não sei exatamente de onde que é, mas tem, tipo, de um lado a pessoa lista todos os design patterns de OO, e aí do outro lado faz comparação com funcional, e aí é basicamente, sei lá, facade, functions e functions, solid, functions e functions. Aí você fica, tipo, cada design pattern basicamente se transforma em funções, ou de uma forma, depois behaviors, no caso de Elixir, enfim, outras funcionalidades. Essa palestra que você se referiu é a do... Eu não sei exatamente pronunciar o nome dele, é Scott Washlin. Ele é o criador do F Sharp, e acho que a palestra é do Domain Modeling Made Functional, que é até um livro que ele escreveu. Isso mesmo. Sim, ele mesmo. É muito boa essa palestra também, eu já assisti, eu já vi várias vezes até replicado essa imagem, assim, porque realmente pegou, né, o modelo que ele mostrou. Mas acho que para mim ali tá bem impresso a transformação para mim, né? Justamente sair desse modelo em que tudo é muito... Você percebe o quanto tudo é muito complexo, no sentido de coisas que foram sendo construídas ao longo do tempo, né? Para tentar simplificar, mas na verdade só complicaram até um pouco mais assim, o desenvolvimento ao longo desses anos. E quando você vira essa chave, né, pro funcional, você percebe que as coisas ali são simples de verdade, porque as construções são muito menores, né? O leque de construções que você tem à mão é muito menor para você resolver um problema, e dá para resolver os problemas da mesma forma como você resolveria fazendo todo aquele monte de loucuras que a gente fazia nas outras linguagens. Por sinal, fazendo um adendo sobre isso daí, eu assisti uma palestra da Georgina McForward, uma coisa assim, Georgina, ela é super famosa, e aí ela fala sobre implementar os princípios do Solid utilizando o Elixir, né? E aí, basicamente, o primeiro princípio lá, né, da responsabilidade única, ela usa funções para isso, e todo o resto é variáveis de ambiente e interface, implementação de interface, behavior, para tudo, para todos os lados, everywhere. Mas, Daniel, você falou que você trabalha na SumUp. O que é e o que faz a SumUp? Legal. A SumUp, ela é uma fintech, né? Ela nasceu lá na Alemanha, Berlim é o headquarter da SumUp. Foi em 2011, 2012, mais ou menos, que isso aconteceu. E ela nasceu fazendo meios de pagamento, principalmente através de máquina de cartão, né? Então, era aquela coisa básica de crédito, débito, outros tipos de pagamentos que você pode fazer através de máquina de cartão. E ela, como foi muito rápido esse crescimento dela, a gente acabou indo para outros produtos. E esse crescimento foi rápido porque, na época, a SumUp nasceu com uma proposta de tentar trazer esse tipo de produto para pessoas que não tinham tanto acesso a ele. E normalmente são aqueles
aquelas pessoas autônomas, né, aquelas pessoas que empreendem, mas empreendem com uma margem de lucro muito pequena, né? Então, a gente está falando aí de uma base, se eu trouxer para o Brasil hoje, por exemplo, a quantidade de pessoas que transacionam R$ 500 por mês, assim, que tem na nossa base hoje, é muito, muito grande, né? 500 até R$ 2.000 acho que é o valor, assim, que a gente mais vê, assim, pegando um range para lidar. Então, a proposta da Samap foi muito tentar simplificar o modelo para que essas pessoas pudessem também ter acesso a esses meios de pagamento e não precisassem ficar em escanteio, né? Que é o que normalmente acontece quando você está falando de grandes, né? Players que já estão há vários e vários anos aí no mercado. Então, esse foi o grande foco. Conforme isso se solidificou, a Samap começou a crescer e também agora pensar em um sistema, em um modelo financeiro que atenda em outras frentes também, não só de meios de pagamento, né? Então, eu hoje estou trabalhando no Samap Bank, que é de fato uma carteira digital, né? Um banco digital que a gente tem atrelado já ao sistema da Samap, para que as pessoas não só possam fazer essas transações agora, as pessoas que têm essa dificuldade de acesso, mas elas também têm acesso a um sistema financeiro justo para elas, sem taxas, de maneira que elas consigam não só passar lá o valor das vendas que elas estão fazendo, como também já receber eles em algum lugar sem grandes dificuldades. E não só isso, a Samap também já está entrando no modelo de crédito agora também, né? Então, é muito importante para nós que as pessoas continuem a fazer girar dinheiro. Porque não é vendendo a maquininha, né, que é a parte mais famosa que a gente tem, que a Samap também acaba ganhando dinheiro. Ela está interessada em que as pessoas façam transações, basicamente, que elas consigam fazer essas transações para sustentar não só elas, como a gente também. E então é muito importante para nós que elas tenham esse conforto de conseguir, de fato, manter suas operações em dia, né, manter tudo que elas estão fazendo. Então não é porque, de repente, se a gente usar um exemplo, né, a pessoa que, de repente, vende sorvete na praia, sabe? Ela tem aquele carrinho que ela precisa manter refrigerado para conseguir vender seu sorvete na praia. Se quebrar aquele carrinho, de repente, é a única forma de sustento dela, né? A Samap ela também consegue hoje apoiar a pessoa para que ela consiga, de repente, um carrinho novo para continuar vendendo seu sorvete, e assim ela consegue, de fato, continuar transacionando num curto período de tempo, né? De forma também tentando fazer o mais justo possível que esse crédito chegue até ela, porque também é um interesse de mão dupla, no fim das contas. Ela continua tendo o seu sustento, né, sua forma de conseguir transacionar, e a gente também consegue manter o nosso negócio dessa forma. E como que a Samap utiliza o Elixir em produção? O Elixir está presente em todos os produtos ou não? Pode falar um pouquinho para a gente? Samap é um caso um pouco diferente, até pelo que eu vejo, às vezes, até eu vejo na maioria dos episódios até hoje, né? Porque muitas das pessoas nasceram seus produtos com Elixir, né? A Samap é um caso um pouco diferente porque ela nasceu com Erlang, na verdade, né? Quando a gente falou daquele momento em que as maquininhas foram criadas, né? Que foi lá 2011, 2012, o Elixir tinha acabado de sair praticamente, né? Então não era um negócio que ninguém ainda estava tão confortável de simplesmente sair para colocar em produção. Mas o back-end, né, que a gente tem dessas maquininhas e que roda até hoje, ele foi escrito em Erlang. Então a gente tem já um codebase muito grande também em Erlang. E em algum momento do tempo, né, que eu não estava nessa map ainda, né, para falar com certeza, quando o Elixir começou a se tornar uma realidade, a gente também passou a dar prioridade para o Elixir, e hoje em dia o Erlang a gente já considera um legado. A gente tem ele lá rodando, o pessoal dá manutenção nele, mas nada novo necessariamente se faz com o Erlang. A gente vai partir tudo com o Elixir. O Samap Bank que eu comentei, ele nasceu em 2019, né? E já nasceu com o Elixir por conta dessa expertise que a gente tinha confiança, né? Que na plataforma já estava rodando em produção há muito tempo, já estava com confiança também na linguagem, né? Porque a gente acabou utilizando ela ao invés do Erlang para outras frentes lá dentro. Então, quando a gente começou o Samap Bank, a gente falou, já vamos de Elixir logo de uma vez, e hoje, basicamente, não vou citar uma percentual aqui, mas é praticamente todo o nosso back-end em Elixir. A gente tem umas pouquíssimas coisas lá em algumas outras linguagens, mas por conta de necessidade,
do que necessariamente por conta de não querer fazer em Elixir. Mas em produção mesmo, a motivação foi essa. Foi muito por conta foi mais orgânica, eu vejo, né? Um pouco diferente, às vezes, daqueles depoimentos que eu vejo aqui, que as pessoas geralmente vão procurar a linguagem certa para começar o seu negócio, né? Coisas mais recentes. A gente já foi orgânico, basicamente, no Samap Bank. Isso explica um pouco porque você deu uma palestra lá na CodeBeam Brasil, diagnosticando bugs em produção com Elixir, onde você falou bastante de Erlang, né? Falou do livro Erlang in Anger, do Fred Eber. Foi por aí, através de ter contato com Erlang na Samap, que você chegou a isso, ou foi uma curiosidade já sua anterior? Isso foi um caso... Eu tinha contato com algumas pessoas lá, né, que eram bem fortes de Erlang, que já tinham me recomendado até o livro do Fred Ebert, para deixar na manga, né? Eu tinha deixado ele na manga, basicamente. Quando surgiu a oportunidade, eu só peguei. Mas lá, na verdade, foi já no Codebase Elixir que eu tive que adentrar um pouco mais nesse mundo de debugging. E é um negócio que eu peguei muito gosto, né? Quando eu falei que eu trabalhava lá naquele framework que era semelhante à Beam, né? Que eu tive que implementar lá em cima do C#, porque ele era um framework para ponto de venda, né? Então ele rodava embarcado, com várias restrições de recurso de máquina, né? Então eu tinha muito que às vezes ir mais fundo um pouco e ter que fazer profiling de CPU, né? Diagnosticar problema, vendo bug de produção que me davam um dump de um processo, né? Para ver alocações de memória. Então, a primeira oportunidade que surgiu de eu ver um bug, que nem era tão sério assim, na verdade, né, naquele momento, quando eu pude ter a oportunidade eu peguei ele para mim e falei, deixa eu pegar isso aqui que eu quero aprender também como é que faz isso no ecossistema aqui do Elixir e do Erlang. E foi daí mais ou menos que saiu também aquela palestra pelo aprendizado que eu tive nessa resolução. Tem uma pergunta aqui que veio do Twitter, do Joel Jucá, que é lá do Elug, Ceará. Ele perguntou para você assim, olhando para trás hoje, quais foram os maiores benefícios na sua carreira e no fruto do seu trabalho ao investir na transição para Elixir Programação Funcional? Legal, acho que até conseguindo um pouco daquela questão que eu estava falando daquela parte, mas acho que de benefícios mesmo, primeiro para mim foi muito bacana, assim, por conta assim, acaba sendo uma prova até para você mesmo, assim, que você consegue, de fato, assim, navegar em linguagens e tecnologias diferentes, assim, e consegue aprendê-las, né? Mesmo depois de muitos anos fazendo a mesma coisa, né, por assim dizer, colocando aqui entre aspas, né, a mesma coisa, mesmo depois de, sei lá, 10 anos, né, que praticamente eu estava já trabalhando com linguagens parecidas, C# ou Java, dava para fazer essa curva, né, e ir para uma coisa diferente. Então, para mim foi muito pessoal, foi muito gratificante, assim, poder ir para um caminho diferente depois de tanto tempo. Que é até uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, assim, sabe, de sair um pouco desse momento em que elas estão para aprender coisas diferentes, né? Quando eu falo de Elixir, para as pessoas que eu conheço que eu conheci no mundo C#, no mundo Java, né? Falo, não, vamos lá, vai atrás, dá uma olhada nessas coisas novas que estão fazendo, que, tipo, para aprender é fácil, tipo, basta ter vontade, né, e a disposição de realmente querer aprender, né? Como eu falei, tem a comunidade que te ajuda pra caramba, né, basicamente. Mas acho que o principal benefício mesmo que eu vejo é aquele que eu comentei de aprendendo sobre linguagens diferentes, né, daqui você está usando mais vezes, acho que você se torna melhor, né, na linguagem que você está usando com mais frequência, basicamente. Então, aprender outras linguagens, outros paradigmas, né, entender como conceitos de computação mesmo estão implementados em diferentes locais, ajuda muito a você ter uma visibilidade bem, bem interessante, assim, e até criticar às vezes, né? Acho que é importante você ver essas coisas para até poder criticar com um pouco mais de propriedade, né? Às vezes muitas pessoas falam mal de uma linguagem ou de outra, mas às vezes é interessante você saber a motivação, né, que surgiu por trás daquilo. Então acho que indo nessa linha, eu me sinto muito mais forte como programador, hoje, como uma pessoa que escreve código, conhecendo múltiplas linguagens, né, e agora conhecendo mais o Elixir cada dia, do que quando eu estava lá, de fato, me sentindo especialista de uma linguagem só. Bem legal, eu acho que até isso me lembra um pouco a empresa lá do Bruce Tate, da Groxio, né, que ele propõe
de vez em quando ele está aprendendo alguma coisa nova, ensinando alguma coisa nova lá na empresa, com os cursos dele, justamente porque ele acha que é importante isso para quem quer ser desenvolvedor, lá na Groxio. E aí, eu lembro que eu pesquisando sobre você, né, eu achei lá o seu Speaker Deck, né, aquele site onde você deixa as apresentações, aí você tem uma apresentação lá sobre Elixir na SumUp, e aí você fala um pouco sobre as bibliotecas, os frameworks que vocês utilizam, arquiteturas. Você poderia, dentro do possível aqui, falar um pouco sobre isso? O que vocês usam na SumUp? Lá a gente tem uma arquitetura lá que é de microserviços na SumUp, e a gente já acabou não é necessariamente, tá deixando bem específico, não acho o ideal nascer com microserviços, no caso do SumUp bem que a gente decidiu nascer assim, porque a gente já esperava uma quantidade de pessoas, né, que a gente ia ter para desenvolver muito grande, né, então para a gente poder que os times tivessem autonomia para fazer seus deployments, né, para fazer esse tipo de coisa, e por conta da SumUp já ter uma estrutura, né, já ter times para poder suportar esse tipo de arquitetura, até pelo que a gente já tinha lá com os meios de pagamento, a gente decidiu partir para uma arquitetura de microserviços. E a gente nasceu fazendo serviços pequenos mesmo, né, com muitos deles já nasciam ou nasciam como serviços, aplicações específicas Elixir, que não necessariamente expunham nada, só estavam lá trabalhando dados, mas a maioria deles sim são aplicações Fênix, né? Então a gente usa muito do Fênix para fazer as exposições, né, do que os serviços precisam. E por questões de simplicidade inicial, né, e de a gente conseguir dar vazão logo para as coisas, a gente usou durante muito tempo só esse meio de comunicação. Conforme a gente conseguiu trazer as pessoas que antes operavam com outros bancos, né, dentro da SumUp para utilizar o serviço do SumUp Bank, e a gente começou a precisar escalar, a gente acabou começando a desacoplar essa comunicação, deixá-la mais assíncrona, e a gente acabou utilizando o SQS da Amazon, que é onde a gente mantém os nossos serviços, e para isso a gente usou o Broadway, que quando a gente começou a aprender sobre o Broadway, assim, foi sensacional, porque ele é muito, muito, quando você capta também, ele é muito, muito simples e te entrega já praticamente tudo que você precisa, assim, para escalar e para plugar em brokers, é fantástico, assim. E a gente também utiliza bastante o Ecto, né, também, obviamente, para fazer nossas consultas. Os nossos databases, eles trabalham com Postgres lá, basicamente, né? Então o Ecto também encaixa muito bem. E a gente tem, para fornecer para frente, né, para os nossos clientes e para os nossos front-ends, a gente trabalha com o padrão de back-end for front-end, e quando a gente tem esse tipo de situação, a gente implementa em Elixir com GraphQL. E aí a gente expõe utilizando o AppSynth, que basicamente entrega para nós também muito bem toda a spec, né, todos os drafts do GraphQL. E fora isso, a gente também utiliza dentro dos serviços o OBAN, para quando a gente precisa de alguma quebra de comunicação, deixar assim, mais assim que também é a comunicação, quando a gente precisa de fazer job scheduling, né, para dentro dos nossos serviços, e não é necessariamente uma coisa que precisa desacoplar os serviços para utilizar um broker externo, a gente utiliza bastante do OBAN para esse tipo de trabalho também. Eu acho que, por cima, essas são as principais, assim, que a gente acaba utilizando lá, e elas satisfazem quase todos os nossos problemas. Mas tem um específico, só para complementar, a gente usa o Commanded também, que é uma implementação de Event Sourcing CQRS, né, em Elixir. Ela não está, assim, tão bem mantida, né, já faz algum tempo, assim, que a gente vê commits bem espaçados nelas, mas ela é bem estável, por outro lado, né. E como a gente tem que fazer, como a gente trabalha com transações financeiras e a gente quer manter imutabilidade no nível da geração dos dados, da gravação dos dados também, a gente utilizou o Commanded para fazer essa parte específica do sistema aí, que implementa muito bem para nós também. A gente até consegue utilizar a distribuição da BIM com ele, né? Ele consegue plugar para fazer a distribuição da BIM, então a gente consegue escalar basicamente quando a gente precisa os nossos pods rodando para
para a gente conseguir manter, né, a escala que a gente necessita. Dentro de uma linguagem como o C Sharp, que é bem mais consolidado, tem uma comunidade muito maior, teve algo que você sentiu falta, assim, alguma lib, alguma coisa que você pensou, poxa, isso aqui podia ter em Elixir e ainda não tem? Eu acho que para as coisas mais recentes, assim, que a gente utiliza com mais frequência, não. Eu acho que o principal, assim, dessas linguagens, e aí é também a culpa do nosso caso, né, que é sistemas financeiros, né, como a gente às vezes tem que consumir e integrar com algumas APIs que não são nossas, né, são de terceiros, e elas são geralmente antiquíssimas, né? Tipo, a gente tem uma integração com uma API lá que tem, por exemplo, o parceiro tem 20 anos de idade já a API, e ela é SOAP, né? A gente não conseguiu encontrar uma lib boa para fazer SOAP, basicamente, no Elixir, né? Aí a gente acabou fazendo com o Switch XML lá na mão mesmo, né? O parse. Não era necessariamente também um SOAP tão... Era bom, né? Que não era tão complexo o modelo, assim, também dos requests que a gente tinha que fazer. Mas isso é uma dor que a gente tem, né? Quando a gente tem isso no Java e no C Sharp, tem múltiplas que fazem muito bem, basicamente, né? E você só precisa escolher uma lá, às vezes. Normalmente você tem mais de uma opção, né? Para essas coisas que às vezes são muito antigas. Mas para as coisas, mas esses são casos pontuais, assim, que não ferem muito, assim, a gente, sabe? A gente arca com essas consequências e é tranquilo para no dia a dia, não é um negócio que toda hora a gente tem que estar fazendo. Então é uma dorzinha assim que dá de vez em quando, mas nada que eu diria que eu sinto muita falta assim das outras linguagens, não. Talvez algumas questões de tooling para também para a questão de deployment, né, de integração contínua, às vezes está um pouco mais amadurecido nessas outras linguagens, né? Tem ferramental que às vezes integra nativo, né, para nativo que eu digo, as próprias empresas que estão fornecendo clients para você às vezes integrar em ferramental já provém para você um client escrito, né, e Elixir geralmente às vezes você não vai ter isso, né, mas como a gente utiliza lá alguns ferramentais que a gente buscou especificamente porque já integrava muito bem com Elixir, né, eu posso dar o exemplo do Center, por exemplo, né, que a gente integra para fazer nosso gerenciamento de alertas. Lá a integração dele com o Elixir é muito, muito boa, então a gente consegue fazer a nossa operação, receber nossos alertas lá tranquilamente, funciona muito bem a ferramenta. Então, a gente talvez tenha menos opções só do que as outras linguagens, e em alguns casos, quando é coisa muito antiga, para resumir, né, é coisa que a gente não tem nem escrita de uma forma muito adequada, mas não é um caso disso ser uma coisa que eu sinta tanta falta assim, não. E aproveitando esse ponto sobre integrações, como é que tem sido a experiência de integrar com as APIs de serviços brasileiros, né? Porque eu imagino que vocês devem estar consumindo não só como cliente, como provendo também esses endpoints, e qual é a experiência de utilizar Elixir para atacar esse ponto. Eu acho que aí cai até um pouco nesse nível, porque, por exemplo, né, eu falei dessa questão do SOAP, né, a gente tem arquivos KNAB, né, não sei se vocês já ouviram falar mas são arquivos posicionais de texto, basicamente coisa da Idade da Pedra também, assim, que o pessoal costuma utilizar também bastante para fazer tráfego, né, entre instituições, né, e KNAB, por exemplo, é uma coisa que também já tem leitor pronto em algumas linguagens, né? Tipo, eu nunca necessariamente nem procurei no Elixir, eu não precisei implementar ainda determinadas squads que eu passei lá na Samap, mas sei que teve um pessoal que fez, posso até perguntar para eles depois como que foi essa experiência aí. Mas eu sei que Java, por exemplo, tem uns montes, né? Eu lembro que eu já tive que procurar um interpretador de KNAB, né? E aí tem KNABs específicos, né? De tamanho da quantidade de colunas, né? Que você vai ter em cada linha, né? E tem, para cada um deles, tem várias opções, né? Então, eu acho que de novo cai nesse problema. E a questão da integração, como a gente tenta fazer ao máximo uma coisa mais abstrata, né? Utilizando APIs RESTful, ou até indo direto no TCP, a gente tem integrações lá com parceiros lá, que a gente faz direto no TCP mesmo, a integração, nem tá numa coisa um pouco mais amigável como o HTTP. Acaba sendo de certa forma tranquilo, porque essa parte do Elixir e aí até do Erlang, principalmente essa parte de comunicação é muitíssimo poderosa, né? Eu acho que desde sempre foi muito, muito importante isso para o Erlang, até nos problemas que eles tinham ali no começo, né? Essa parte de
conseguir a parte da distribuição, conseguir ter boas abstrações de comunicação, então nunca foi muito complexo para nós não lidar com isso. Na verdade, comparando com eu vou comparar até nesse exemplo da parte da integração TCP, que eu falei que a gente tem para fazer, né? Não fui eu que fiz, já estava pronto quando eu cheguei nessa map, mas quando eu tive que olhar o código e comparei lá na minha cabeça com quando eu tive que fazer isso no C Sharp, que eu tive que fazer algumas vezes esse tipo de integração, muito mais simples. Eu fiquei abismado, assim, o quanto mais simples eu consigo conectar num socket lá e receber com resiliência mensagens e trocar pacotes ali dentro de um mesmo socket do que quando eu fiz aquilo lá com o C Sharp, que deu vários problemas. Eu tive que tratar a exceção para lá e para cá e, enfim, fazer um monte de código para me proteger de tudo que acontecia, enquanto no Elixir Erlang ali eu já tenho isso com várias garantias na minha mão. E, Daniel, a Samap está contratando? Sim, estamos contratando bastante. A gente vai deixar a página de carreiras depois para a gente colocar lá na página do podcast, né, do episódio. A gente não tem nenhuma restrição com relação a você ter que saber Elixir para entrar nessa map. Eu, por exemplo, entrei lá e eu não tinha programado Elixir em produção ainda, né? Não contava o Exercism lá. Eu fiz todos os exercícios lá da track do Exercism, mas isso não é colocar software em produção, obviamente. Então, assim, se você tem interesse, se você está estudando a linguagem e nunca colocou software em produção, não tem problema nenhum. A maioria das pessoas, desenvolvedores que a gente tem dentro da Samap hoje, e que estão lá arrebentando com Elixir, hoje em dia aprenderam por lá, né? E a gente tem muito dessa característica, né? Você chega lá, você pareia com o time, a curva lá é bem soft para passar, e a gente acredita também no Elixir que é simples, basicamente, de você pegar quando você tem um ambiente adequado para aprender, né? E a gente tenta entregar esse ambiente bem adequado para justamente o aprendizado surgir e ele ser numa velocidade agradável para todo mundo. Então, é mais ou menos assim. Podem vir que a gente tá com portas abertas lá. Qual foi o deparo ali de sair da experiência ali de um ambiente de fazer exercício para ir para um produto, né, um case em Elixir que é deployado em produção, né? Até porque existem várias libs que o próprio exercício não chega a contemplar, né? Então, tem coisas lá que ele ainda deixa um pouco a desejar, principalmente essa parte de concorrência, né, no exercício. E como é que foi para ti, né, sair desse ambiente controlado e ir para esse produto, né, real? Eu sinto um pouco que você volta, assim, pro rascunho, né? Tipo, o tal do back to scratch, assim, porque tem várias coisas específicas que você não pega, geralmente, fazendo exercício, até fazendo projetos pessoais, assim, subindo uma aplicação Fênix e tal. Eu lembro de um caso muito, muito notório, né? Lá a gente utiliza mix releases, né, para fazer gerar os deploys que a gente vai fazer de fato em produção. E eu não sabia muito bem ainda da relação de como funcionava, né, as configs, basicamente, né. E a gente trabalhava com a injeção de configs através de variáveis de ambiente, né, que a gente coloca dentro dos Helm charts do Kubernetes. E aí depois a gente lê essas variáveis dentro da configuração do releases, né? E aí beleza, ele em runtime lá, quando ele vai subir, ele consegue capturar. Na minha inocência, né, sabendo que tinha escadinha, né, de configs e releases, eu deixei uma configuração apenas na config, falando, beleza, ele vai ler aqui da variável de ambiente, mas quando chegar lá em produção, ele vai cair para releases, né, porque ele vai fazer o merge e tal, não sei o quê. Só que eu não sabia que o config era resolvido em compile time e o releases era resolvido em runtime, né? Então foi um dos primeiros erros que eu cometi, né? Tipo, que eu acho que faz parte dessa virada de chave, né? Esse deparo. É justamente você encontrar esses casos que, se você não está rodando uma aplicação para valer, assim, você dificilmente vai pegar em exercício. Vai ter blogs, né? Vai ter essas coisas específicas. Mas normalmente você chega neles quando você está direcionado, quando você tem o problema, né, basicamente, né? Quando você está num path de aprendizagem mesmo, assim, normalmente é muito happy path as coisas, né? Tipo, geralmente é muito aquele
aquele caminho feliz, ele não te dá esses trancos, né, que a produção de verdade te dá. Eu acho que é mais essa a conversão mesmo. Tá certo. Então, muito obrigado. Se quiser deixar uma palavra final para os nossos e nossas ouvintes. No final, acho que eu tô aberto também, se quiserem conversar comigo, né, nas redes sociais, também vou deixar por aí. Tô com muita saudade de ver todo mundo de novo, né, nos eventos ali, tipo, desde aquele Clix Brasil 2019, eu comecei a participar da comunidade do Elug de São Paulo também. Inclusive foi onde eu conheci essa MAP, porque um dos episódios, um dos encontros foi lá, né. Então, estou bem ansioso aí pelas Elixir Confs que vão ter nas próximas semanas, né, a Code Bean América, também a Elixir Brasil, principalmente, né, que é para mim a cereja do bolo sempre. Então, acho que é isso, acho que estou bem aberto para conversar, adoro conversar, e encontrar de novo vocês na comunidade, tá? Espero que em breve a gente já consiga. Legal, muito obrigado novamente, e para todo mundo que está nos escutando, até o próximo episódio. Obrigado por escutar este episódio do Elixir em Foco. Nosso site é elixirenfoco.com. Estamos no Twitter como @elixiremfoco. Nossos episódios são mensais e são publicados na primeira quarta-feira do mês. Quer mandar uma pergunta para a gente? Você pode mandar um áudio pelo Anchor ou pelo Twitter. Um abraço.